Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pular a Cerca. Hoje temos connosco a Adriana Cardoso, licenciada em Ciências Farmacêuticas, a frequentar também o mestrado de Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A par com o seu percurso académico, a Adriana tem vários artigos publicados no Público, Comunidade de Cultura e Arte, SAPO, onde se debruça sobre a ligação entre a área da ciência farmacêutica e a política, e também com especial incidência sobre os problemas que os jovens enfrentam em Portugal. A Adriana também é fundadora da Academia Política Apartidária Próxima Geração, a primeira academia não partidária em Portugal. Já vamos perceber qual o seu objetivo. Participou em eventos do Instituto Mais Liberdade e nos encontros da juventude da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Qual o caminho e o futuro de um cientista farmacêutico em Portugal? Existe oferta este espaço ao crescimento da profissão? São algumas das perguntas que queremos ver respondidas nesta entrevista. Obrigada, Adriana, pela tua participação e por ter aceitado o nosso convite. E se calhar começamos... Obrigada a nós. E se calhar começamos por aqui. Esta semana foi apresentado o primeiro documento do Orçamento de Estado para 2023, que põe em vigor uma medida que consideraste importante. Numa publicação recente escreveste que ficámos a saber esta semana que uma das medidas deste Orçamento de Estado é a renovação, em contexto de farmácia comunitária, das receitas de pacientes crónicos, que diminui a burocracia impingida ao paciente, ao médico de família e valoriza o papel do farmacêutico comunitário. Como é que achas que esta medida pode influenciar a vida de um doente e o que é que estava em vigor antes? O que é que a lei permitia ou o que é que acontecia antes? Bom, primeiro de tudo gostava muito de vos agradecer o convite e de cumprimentar todos e quem nos estará a ouvir. É um prazer estar. Obrigada a nós. Bom, de facto isto é uma medida que é pioneira neste momento e não podemos, e não posso aqui fingir que não é algo que a minha profissão há muito tenha pedido. De facto, em Portugal nós somos um dos países em que os médicos retêm uma panóplia de atividade que não é normal noutros países, ou seja, todas as outras profissões em termos de saúde, sejam os próprios enfermeiros, sejam os farmacêuticos, sejam técnicos auxiliares de diagnóstico, retêm muito menos competências e são muito mais passadas propriamente para os médicos do que noutros países. Eu estive, por exemplo, a estagiar em Londres, em farmácia hospitalar, e é surreal pensar, para eles pelo menos, que nesta questão aqui de prescrições e de renovação de prescrições, que não era um farmacêutico em contexto de farmácia comunitária que o faria, e que é de facto um médico de família. E o que é que acontecia normalmente? Antes da aprovação desta medida em Orçamento de Estado, neste momento ainda não está em vigor, ainda vai demorar um tempo a estar em vigor, o que é que acontece? Imaginem-se um paciente crónico, como muitos idosos são, muitos deles polimedicados, ou seja, tomam entre 3, 4, 5, 6, 7 fármacos diferentes para patologias distintas, que são sempre os mesmos e durante muitas vezes décadas. E, portanto, têm receitas que muitas vezes podem ser passadas para mês e meio, mas há terapêuticas que não duram todas o mesmo tempo. É muito simples de pensar que um fármaco para uma patologia tem 30 comprimidos, o outro tem 15, obviamente que necessitam de maneira que não é sempre, não têm que ir uma vez à farmácia para aviar os medicamentos todos, têm que recorrentemente ir a contexto de farmácia comunitária. Então o que é que acontecia? Quando se esgotava um medicamento em termos de receita, tinham que ir ao médico de família, ir a um centro de saúde, pedir uma prescrição nova, esperar a renovação da prescrição, atempadamente, claro, porque são coisas que demoram muito tempo, porque há muita falta de médicos de família em contexto de cuidados de saúde primários. E no fim disto tudo, e depois de terem acesso à receita, é que iriam à farmácia para aviar exatamente o mesmo medicamento que haviam todos os meses. E, portanto, isto obviamente para idosos altamente debilitados, em contexto rural, que é muito importante, muito afastados até das próprias unidades de cuidado de saúde, que vêm na farmácia o primeiro contacto e o último contacto com um profissional de saúde e que se, obviamente, apoiam muito mais naquilo que é a farmácia comunitária do que propriamente no cuidado de saúde primário. É péssimo pensar em uma pessoa com uma mobilidade reduzida e por acaso é autónoma e não vive com familiares e pensem o que seria perder um dia e meio para ter acesso a uma receita. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Para mais, dado que é uma competência que é completamente dentro da panóplia daquilo que são as competências que a nossa profissão tem,
e que não faz sentido nenhum que estivesse neste momento reservado aos médicos de família. E não só, porque para os próprios médicos de família é completamente desnecessário este processo burocrático de estar afeto a eles. Isto rouba-lhes tempo, de facto, como devem calcular. Sim, acaba por aliviar um bocadinho a carga de trabalho dos médicos de família. Claro, obviamente, e é importante perceber que é uma coisa que também é muito portuguesa, dos poucos serviços de profissão que não são remunerados é o serviço farmacêutico. Tu vais a qualquer sítio, um exemplo muito simples, vais a um mecânico para arranjar o teu carro, tu pagas as peças e pagas a mão de obra do mecânico, tu vais a uma farmácia e o que acontece é que tu vais aviar medicamentos e pagas o valor do medicamento. O serviço farmacêutico em Portugal não é remunerado, seja de que maneira for. E nós encontramos coisas em farmácia tão simples como um paciente que chega lá com as análises para nós as vermos porque não tem médico de família e nós nunca viramos as costas ao paciente. Ou coisas também tão simples como a administração de injetáveis porque um idoso sozinho em casa não o consegue fazer, ou perceber como é que se aplica a bomba de asma em primeira instância, ou como é que se mede a tensão no aparelho deles em casa. Este trabalho é muito apoiado naquilo que é a farmácia comunitária e todo não é remunerado. Portanto, acho que esta medida do Orçamento de Estado é boa, no sentido em que existe, agora em termos legislativos, aquilo que é a valorização do papel do farmacêutico e retirem muito o peso para o próprio paciente. Portanto, em tudo acho que é positivo. Também acaba por aproximar o próprio farmacêutico do doente e daquilo que é o diagnóstico do paciente, acaba por ocorrer essa aproximação mesmo entre o médico, o paciente e o doente, acabas por ter essa oportunidade de acompanhamento. Certo, nós temos muitos debates, eu acho que é profundamente interessante para mim. Nós estamos constantemente a debater qual é que é o sistema de saúde que melhor se aplica de uma maneira generalizada, como se diferentes países não tivessem diferentes necessidades e como se isso fosse a maneira de resolver os problemas e carências do nosso sistema de saúde, mas se calhar falarmos sobre as verdadeiras carências e como aumentar a interface entre os diferentes profissionais de saúde e o paciente seria uma maneira muito mais, primeiro, simples, útil e uma maneira muito mais frutífera de ter o debate. Quer dizer, nós pensarmos que existe um sistema de saúde completamente à parte daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que não existe esta interface e que não há uma ligação com os diferentes profissionais de saúde, porque há coisas tão simples e acho que podemos falar disso também, como temos muito corporativismo em Portugal e tivemos há pouco tempo o caso que para mim é profundamente, é mesmo embaraçoso da Ordem dos Enfermeiros, que colocou um processo em tribunal para impedir os farmacêuticos de administrarem injetáveis e vacinas que não estão contidas no Plano Nacional de Vacinação nas farmácias comunitárias. Isto é risível, como é que uma ordem profissional se sobrepõe àquilo que é o processo legislativo do país, àquilo que é o entendimento de todos os peritos de saúde pública e tenta impedir uma profissão de prestar o melhor cuidado às pessoas apenas e só para reter competências. Isto é profundamente... É mesmo, para mim isto é risível, não faz sentido nenhum e acho que o paciente deve ser em muito o principal foco, principalmente quando Portugal é um país que pessoas que vivem no centro de Lisboa e do Porto não se apercebem, mas que tem uma ruralidade muito, 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 muito afastada daquilo que são cuidados de saúde em termos hospitalares e em muito afastadas daquilo que são os cuidados de saúde primários. As pessoas queixam-se muito que há uma corrida às urgências constantemente, mas não percebem que há muitas pessoas no interior do país e no centro do país que nem sequer têm acesso a médico de família e para irem a uma consulta ao centro de saúde têm que se levantar às 6 da manhã para estarem à porta do centro de saúde a marcar fila às 8 da manhã. Isto antes de criticar e de ter esta atitude quase condescendente com as pessoas, se calhar devíamos pensar em arranjar-lhes alternativas. Portanto, acho que é importante perceberem cada vez mais e acho que a vontade política depende um pouco disto e falha um pouco esta situação de perceber o que é aquilo que seria melhor para o doente. Não de uma forma corporativista, não de uma forma para defender interesses, mas de fundo para perceber que o paciente tem que ser o melhor cuidado. E
a articulação do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde para mim é muito importante. Quando falaste na questão de quando um doente se dirige a uma farmácia para levantar uma receita, e que o farmacêutico não é remunerado por essa intervenção, é um caso português? É um estigma português? Existe na Europa também outros exemplos de países que façam o mesmo? E É qual um, é que achas que, desculpa interromper-te, todas estas questões que levantaste entre esta distância entre o farmacêutico e o doente, com pontos muito, muito pertinentes. Achas que não há vontade política para se fazer diferente? Achas que porque podes saber e podes estar a par de outros exemplos europeus e fora da Europa em que funcione de forma diferente e que tenham resultados diferentes. É a nossa vontade política que não se está a focar neste debate, que não se debruça sobre o paciente e as necessidades e do que é o português, principalmente um português mais idoso e que está fora deste contexto? Sim, é uma coisa muito portuguesa. E é uma coisa muito portuguesa por várias razões. Como tudo em Portugal, se algo custa dinheiro, é pensado apenas como o custo a curto prazo, mas não é avaliado o impacto da medida a longo prazo. Ou seja, será que pensar que não queremos que exista consulta farmacêutica dentro de farmácia comunitária, como há, por exemplo, noutros países europeus, como os países nórdicos, como a Grã-Bretanha, isso tem um custo que não pode ser passado para o paciente quando não existe essa capacidade. Portugal é um dos países em que 20% das pessoas que são idosas estão pertíssimo do limiar de pobreza, portanto, obviamente que isto não pode ser transportado para o paciente. Mas será que o Estado não devia pensar no impacto da medida em termos globais? Quanto é que custa este paciente, ao não ser acompanhado devidamente, ao ter aquilo que nós chamamos de PIN, que é a medicação que está potencialmente numa interação danosa? Imagina teres um paciente que foi várias vezes à urgência e pode ter ido pode ter estado com médicos diferentes, que foi-lhe aplicada a terapêutica e não lhe foi revista a terapêutica anterior. E tem, por exemplo, medicação que está a fazer efeitos opostos e que lhe está a piorarem muito a sua saúde. Isto pode ser feito em contexto de farmácia comunitária, como é feito noutros países. E, portanto, quanto é que custaria, por exemplo, esse idoso a ser internado ou ter que ir a uma urgência porque teve um efeito secundário da interação da medicação? Este custo também não é avaliado. E, portanto, como em Portugal um dos nossos maiores problemas é não fazermos uma avaliação de políticas públicas, seja de que contexto seja pré-aplicação de políticas públicas ou pós-aplicação de políticas públicas, é sempre visto aquilo que é o custo a curto prazo. Uma das principais causas de internamento neste momento é a interação entre medicação que é potencialmente que está mal aplicada, que são o que nós chamamos de PINs. E, portanto, como nem sequer isto nem sequer é algo que é falado ou valorizado e é algo que nós há muito tempo pedimos, por exemplo, que esteja num serviço de urgência ou no serviço de consulta externa, esteja um farmacêutico hospitalar para que esse farmacêutico possa fazer a revisão da medicação. Vocês imaginem-se um idoso que chega a uma urgência completamente baralhado e chega um médico ao pé dele e pergunta-lhe qual é a medicação que toma normalmente. E alguém como, por exemplo, a minha idade, que toma 15 medicamentos diferentes por dia. Portanto, não sabe, nem sequer sabe explicar. E como isto pode ser muito chocante para vocês, mas é verdade, os sistemas de informação hospitalares e de farmácia comunitária não se interligam. Ou seja, o farmacêutico comunitário não tem acesso à medicação que o paciente, por exemplo, começou a tomar de novo no hospital, e o hospital não tem acesso à medicação que outro hospital ou que outro serviço de saúde aplicou ao paciente. Portanto, não existe esta interligação de sistemas de todo. Portanto, era muito importante esta valorização ser feita em termos de farmácia comunitária e farmácia hospitalar, porque é para isso que serve a minha profissão, como serve noutros países. Queria só dizer aqui mais uma coisa que é importante. Porque é que isto é especial no contexto português? Acho que é importante falarmos nisto. Poucas pessoas sabem, mas no memorando da Troika, uma das principais medidas que foram aplicadas para diminuir a despesa pública foi precisamente no setor do medicamento, no setor das farmácias. E o que é que se fez? Aplicou-se em Portugal aquilo que se chama margens regressivas em farmácia comunitária. O que é que isso significa? Um medicamento, por mais caro, se ficar mais caro, a farmácia ganha menos em termos de margem.
e tentou-se transitar isso muito bem, na minha opinião, cada vez mais para medicamentos genéricos. O que é que acontece? Em contexto de farmácia comunitária, como não existem estes serviços farmacêuticos e todo o tipo de panóplia de serviços que são oferecidos noutros países, 75% daquilo que é o modelo de uma farmácia é aviar medicamentos sujeitos à receita médica, que a uma grande maioria são prescritos por a denominação comum, ou seja, pelo nome do composto ativo e não pelo próprio medicamento. Portanto, aquilo que um farmacêutico faz, em grande maioria no seu dia, é mesmo aviar receitas. E, portanto, eu diria que pensar naquilo que é feito noutros países, como por exemplo temos em Portugal, um dos países, como eu já disse, que estamos a inverter aquilo que é a nossa pirâmide demográfica. Cada vez mais temos idosos que estão longe do acesso a cuidados primários e cuidados de saúde. Por que não o Estado pensar em oferecer, como outros países fazem, consultas regulares de reconciliação terapêutica para os próprios pacientes, em contexto de farmácia comunitária, que sejam comparticipadas e que não transfiram aquilo que é o peso e o custo monetário destas consultas para o próprio paciente. Porque não é impossível num país como nós temos, e coisas que nós vemos em farmácia comunitária, por exemplo, chegam pessoas para aviar receitas e têm um medicamento mais caro e nós dizemos que temos e que pode aviar, e eles ficam a olhar para nós, se calhar no início do mês eu venho cá buscá-lo. Há uma grande carência em termos de idosos, uma carência monetária nos nossos idosos. É impossível pensar que isto possa ser transportado para o paciente. É um investimento em termos de saúde pública, é um investimento em termos de saúde pública a longo prazo, tal como era, por exemplo, ter dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Mas como em Portugal tudo é visto, como eu já disse, no impacto orçamental a curto prazo, e como as políticas públicas são feitas a pensar na próxima eleição, tenho muitas dúvidas que isto alguma vez esteja aplicado. Tudo o que referiste é um bocadinho descentralizar os serviços de saúde, parece que está tudo muito acumulado sempre nos mesmos polos, e isso acabaria talvez por descentralizar aquilo que é a carga de resposta que se está a tentar dar a todo o tipo de paciente, e poderia contribuir também nesse aspecto. Completamente, sim. Aquilo que diz então é mesmo falta de foco daquilo que é o debate e daquilo que deveria ser o foco de realmente do que é o custo de estarmos a investir de certa forma num doente, porque na questão da saúde, acho que para além de não se ter assim tanto debate ideológico, falta muito debate ideológico da generalidade dos temas, mas falta sempre um bocadinho este aspecto, mas eu acho que o sistema e o Serviço Nacional de Saúde, mas se calhar um bocadinho mais o Serviço Nacional de Saúde, cai sempre um bocadinho na questão ideológica. Portanto, o que é que custa mais, ou se deve ser mais público ou privado. E acho que estas questões acabam por falhar um bocadinho nesse sentido, porque acaba por se retirar valor a coisas que são muito mais, que poderiam funcionar de forma muito mais eficiente, e perde-se um bocadinho o debate à volta de questões se calhar não tão práticas para o nível de saúde do paciente e para o nível de eficiência do tratamento do paciente. 100%. Concordo a 100%, sim. Acho que em Portugal é como eu digo, pensa-se nas coisas muito no impacto orçamental, porque como somos um país é muito com muitas carências e um país que no fundo falar de Portugal como um país que investe fortemente naquilo que é saúde a longo prazo é impossível. Nós temos isto em muitas componentes e há reivindicações de muitas profissões nesse sentido. Como eu já disse há pouco, na questão dos dentistas, uma criança carenciada, a única medida que é aplicada para uma criança carenciada é o cheque dentista, que é risível profundamente. Aquilo que é o cheque dentista em nada suprime aquilo que são as carências das pessoas, principalmente das pessoas mais privilegiadas e que não conseguem ir a um dentista privado.
E pensamos no que é o custo de ter dentistas no Serviço Nacional de Saúde, mas não pensamos o que é que será o custo de uma pessoa que tenha uma má saúde oral, por exemplo, no futuro, em termos de problemas de estômago, em problemas de gastrites, em problemas intestinais, em problemas esofágicos. Não pensamos nisto nesta forma, não pensamos no investimento, nós pensamos as coisas no custo a curto prazo. E é uma questão ideológica, sim. Devo dizer que acho que uma das principais razões para as farmácias serem colocadas tão à margem daquilo que é o sistema de saúde é porque as farmácias são privadas. As farmácias são uma empresa, no fundo, cada farmácia é uma empresa e existe muito esta incapacidade, acho que do próprio Serviço Nacional de Saúde, de perceber que estão ali profissionais de saúde, e estão profissionais de saúde que só são formados no público. São formados no público e são formados com uma visão de cuidar e de tratamento. O salário base de um farmacêutico comunitário em Portugal é baixíssimo. Temos pessoas que todos os dias são confrontadas com situações que manter-nos naquilo que é o setor das farmácias comunitárias muitas vezes é por profundo amor àquilo que é a profissão e à clínica, porque vemos situações de facto, vemos situações no dia a dia e vemos nos próprios pacientes, não vemos no sistema de saúde, não vemos naquilo que é a vontade política, não vemos naquilo que Portugal tem, que é um dos nossos maiores males, que é o corporativismo absurdo que temos. Tivemos há pouco tempo também a bastonarem dos enfermeiros a dizer que os farmacêuticos não podiam administrar vacinas Covid porque não sabiam mexer num sistema informático. E quando nós ouvimos este tipo de coisas, depois vemos a valorização que o paciente nos dá no dia-a-dia, são coisas completamente distintas. É uma questão ideológica, é uma questão de corporativismo, e é uma questão de falta de pensamento a longo prazo e falta de investimento naquilo que é o paciente. E quem perde, no fundo, é o utente. Porque as farmácias acabam por entrar em falência, desde a aplicação das margens regressivas aumentou em quase 45% aquilo que são as falências das farmácias comunitárias. E eu quero só deixar aqui bem claro que, como eu já disse, num país em que o interior tem uma grande falta de acesso a cuidados de saúde primários, as próprias farmácias também entrarem em falência é um drama para as pessoas que vivem na zona. É um absoluto drama. Imaginem-se ser um idoso com falta de mobilidade, que o único sítio que tem, a única casa de saúde no fundo que tem é uma farmácia, e depois a farmácia da zona fechar porque não tem liquidez e não consegue manter a farmácia aberta. Onde é que essa pessoa vai? Ainda por cima, se for uma pessoa que, como eu já disse, é um idoso que está isolado e que não tem familiares. Portanto, para mim, a falência pode vir a ser o setor das farmácias comunitárias é uma questão também de saúde pública. Obrigado. E eu queria regressar um pouco atrás e fazer uma questão que talvez consigas dar uma opinião. Tu tocaste, por exemplo, no tema do corporativismo e no facto de ser uma questão ideológica, e eu acho que esses tics acabam também por estar ligados a algo que tu também falaste anteriormente, que era, por exemplo, a falta de visão a longo prazo, ou um excesso de preocupação apenas com o que é o investimento atual, sem pensar muito no que é o investimento futuro, porque muitas vezes, como tu dizes, estão interligados. Por exemplo, na Alemanha há uma aposta forte, por exemplo, na prática de desporto, etc, porque percebe-se que é uma forma de, a longo prazo, poupar dinheiro no sistema de saúde. E eu queria perguntar, não sei se concordas ou se não, mas para mim esses tics e essa forma de pensar acaba também por vir um bocado do que é a herança, um bocado se calhar até do Estado Novo, ou até anteriormente, da falta de, digamos, de fundos públicos em Portugal. Não é necessariamente um problema recente. Creio que tocas num ponto interessante aí. Talvez não tenhas esta visão, que é uma herança do Estado Novo. Por exemplo, mencionaste que pronto, havia um bocado de desprezo pelas farmácias por serem privadas, fora do serviço público. Talvez, mas creio que gostava de acrescentar esse ponto e saber já agora a tua opinião sobre aquilo que eu disse. Acho que, penso eu que a tua questão era especificamente sobre a questão das ordens e serem ou não uma herança daquilo que é o... Sim, as ordens, o corporativismo em geral, porque sim. isso acaba por também influenciar um bocado a carreira e já vamos lá, mas se quiseres começar com as ordens.
eu tenho a visão de que profissões liberais, como é o caso da minha, que é uma profissão liberal, em tudo tem o direito de se organizar em termos de ordem. Porque a ordem, no nosso caso, e só posso falar, podemos depois falar naquilo que são as ordens em generalidade, mas a minha ordem, a ordem dos farmacêuticos, que é das ordens mais antigas do país, não restringe o acesso à profissão. Ou seja, a partir do momento que tu és mestre em ciências farmacêuticas, tens direito a uma carteira profissional, ponto. O que a ordem faz, a minha ordem, é dar um colégio de especialidades em que tu te podes especializar em componentes específicas, por exemplo, como a minha área e a minha profissão, e já vamos falar disso mais à frente, nós temos, como profissionais de saúde, nós temos a formação académica mais abrangente de todos os profissionais de saúde de longe. Nós podemos fazer tudo dentro do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde não, do Serviço de Saúde, da indústria farmacêutica, a investigação, em tudo o que tu possas imaginar, os farmacêuticos têm competências académicas para tal. E, portanto, o Colégio de Especialidades da Ordem dos Farmacêuticos permite, por exemplo, se tu quiseres ser um farmacêutico da área industrial, teres uma especialização em pós-graduação que inclui podes já estar no mercado de trabalho e teres desconto dessas horas na tua própria especialização, e, portanto, como não restringe o acesso à profissão, sendo uma profissão liberal, acho que faz sentido na nossa condição. Contudo, também sou uma liberal e também acho que se o Estado e o nosso Ministério da Educação é que permitem vagas de acesso ao ensino superior e se a nossa Assembleia da República que legisla sobre aquilo que é o próprio fundamento, o que é uma profissão, em nada deve uma ordem restringir o acesso à profissão. Claro. E muito mais, uma tentativa que muitas ordens têm de restringir outras profissões e profissões estas com ordens ou não, de terem competências porque querem reter competências próprias e porque é assim que sentem que se valorizam e que se mantêm num papel elitista e num papel de quase topo de hierarquia social. O exemplo que eu dei há pouco da questão da vacinação, existem 3.000 farmacêuticos especializados em vacinação, não só em farmácias comunitárias, mas nos sistemas de saúde, e posso dizer que nenhum farmacêutico inoculou uma única pessoa durante a Covid-19, porque a Ordem dos Enfermeiros não permitiu. E, portanto, diz-me assim, no fundo os portugueses conseguiram-se vacinar em massa, certo, mas se calhar podemos ter um ímpeto inicial muito superior àquele que acabámos por ter, porque não fomos buscar a oferta que no fundo é que tínhamos. Certo. Eu acho que essa questão entra um bocado, sem querer estender nisso, eu acho que essa questão também depois entra um bocado também na própria disponibilidade que havia no início das vacinas, mas eu percebo o que estás a dizer. Claro, quanto mais recursos tivermos, se conseguíssemos agilizar o processo, seria melhor. Mas pronto. Voltando também, agora sim, se quiseres, Adriana, vamos mover de tópico para a carreira de ciências farmacêuticas. Já mencionaste que a ordem, no vosso caso, não restringe a profissão, que é pessoalmente um dos problemas que eu tenho com outras ordens. Não sou necessariamente contra as ordens, mas só para ficar isto à parte. Como é que eu gostava de começar pelo início do que é qualquer carreira, que acaba por ser a formação curricular. Um aluno que entra no curso de Ciências Farmacêuticas, o que é que um aluno pode esperar e quais é que vão ser os seus maiores obstáculos no percurso académico? Eu acho que o principal obstáculo do percurso académico é ser obstáculo, e devo dizer obstáculo, mas que depois no fim do curso e quando se inicia a carreira, é das principais valências que nós temos. Nós temos um curso que é muitíssimo denso. Pós-Bolonha foi criado um mestrado integrado, são 5 anos, em que temos, por exemplo, é um curso que é tão vasto e tem tanta carga curricular que nós fazemos quase 3.000 horas de estágio ao longo do curso, que só descontamos mais ou menos 140 horas ao longo do curso até chegar ao 5º ano, e depois no 5º ano temos estas horas de estágio, junto com uma época de exames no início do ano, e aquilo que é chamada a monografia, ou seja, a tese. Portanto, é um curso muitíssimo pesado em termos curriculares. E porquê? Nós temos uma formação de base que é muito ampla. E sendo muito ampla, apresenta também um desafio que é
há muitos alunos que chegam ao terceiro e quarto ano e não fazem a mínima ideia daquilo que querem fazer em termos profissionais porque tiveram uma formação tão abrangente que sentem no fundo que não foram focalizados para nenhuma área em específico. E as diferentes cadeiras que acabamos de ter e aquilo que é a oferta académica que temos, nem sequer nos restringe para uma área específica. Se eu tiver uma cadeira de dermofarmácia como nós temos, eu aprendo tudo desde em farmácia comunitária. Chega um paciente ao pé de mim, tem a cara super rosada, tem borbulhas que estão obviamente com pus, e eu sei o que é de fazer àquela pessoa e o que é que lhe é de aconselhar, como também sei como é que coloco um produto no mercado e como é que eu faço o requerimento a uma autoridade, a uma entidade reguladora para colocar um produto cosmético no mercado, como também sei como é que eu vou formular em termos de indústria. Portanto, nós temos esta abrangência, esta panóplia naquilo que é a oferta académica. Portanto, no percurso académico em si, o principal obstáculo é esse. É um curso que temos muitas cadeiras por semestre, é um curso muito pesado, temos uma coisa que é muito nossa, não é vista nos cursos de outras áreas de saúde, que é, durante o ano temos avaliações muito práticas, que nos restringem o acesso à avaliação teórica e, portanto, estamos desde o momento que entramos na sala até o momento do último exame, da época de exames, estamos constantemente a estudar. Portanto, é um curso muito denso e muito pesado. Mas eu diria que, para qualquer profissional de saúde, e um profissional de saúde que não queira uma prática clínica muito densa, como é o caso, por exemplo, de médicos, e que não querem, não sentem que essa prática clínica seja indicada para eles, eu diria que o curso é o melhor curso que alguém pode tirar nesse sentido, porque dá-lhe mesmo uma abrangência enorme, mesmo enorme. E também dá muito estofo, não é? Sendo um curso bastante prático. Muitíssimo. Por exemplo, tu tens farmacêuticas que contratam para marketing farmacêutico, não vão contratar especialistas em marketing, vão contratar farmacêuticos que depois eles próprios dentro da empresa especializam em marketing. Portanto, nós temos um arcabouço em termos técnicos, e não só técnicos, em termos propriamente de policy, que é inédito, é nosso mesmo. Portanto, eu diria que o aluno no curso vai penar muito, é verdade, vai penar muitíssimo, mas no fundo, no fim do curso, está muitíssimo preparado e muitíssimo bem formado. Ok. Muito obrigado. Interessante fazer os paralelos. Pronto, como o meu curso também acaba por ser um bocado assim, embora não tenha nada a ver. Mas relativamente às saídas, tu falaste que o teu curso era bastante amplo. Isso reflete-se nas saídas do curso e das saídas em particular que existem em Portugal. Por exemplo, como é que está o mercado atualmente na área das ciências farmacêuticas, por exemplo, no ramo da investigação? Sentes que, por exemplo, a falta de tecido industrial nesta área em Portugal pode estar a travar eventuais carreiras? Ou se, por exemplo, há demasiado foco no setor de serviços, no caso das ciências farmacêuticas, como é que farias uma overview disto tudo? O overview que eu faria é um pouco, vai ser geral naquilo que é Portugal, porque impacta a minha previsão, mas não é específico, acho que é geral. Tocaste num ponto interessante, que é o facto de Portugal ter uma economia que é muito direcionada para serviços e não investe naquilo que é uma capacidade produtiva nacional, que não tem problema nenhum em ser capacidade produtiva nacional sendo liberal, porque acho que um país que orienta a sua economia apenas e só para aquilo que é a disponibilidade de serviços é uma economia que, pelo menos a longo prazo, vai acabar por ser de alguma maneira insustentável. É um facto que Portugal tem indústria farmacêutica, mas muitas das vezes não é nacional, em grande maioria das vezes. Em grande maioria são multinacionais que depois acabam por vir para Portugal e que têm cá sedes e não capacidade produtiva em certo sentido e não em capacidade industrial. Para dar um exemplo, um dos maiores parques de indústrias farmacêuticas que existem é em Lisboa, em que há imensos trabalhadores que têm lá emprego, de variedíssimas farmacêuticas, mas trabalham em áreas muito mais administrativas e muito mais comerciais do que propriamente de produção. Nós temos em Portugal também
aquilo que é uma carência de investimento em investigação. Temos profissionais que depois acabam por querer seguir a área de investigação, que estão sujeitos a bolsas A contínuas, fundos europeus, a maior parte das vezes. exatamente, e muito mal remuneradas, Exato. que é uma carreira profundamente precária, é uma carreira que não permite ter o mínimo de estabilidade em termos de vida. A carreira de investigação funciona muito por não ter horas específicas de trabalho de laboratório, que depois é sustentado por muitas horas daquilo que é o trabalho por trás daquilo que é a investigação, a preparação de artigos científicos. Tudo isso é trabalho que não é feito diretamente no laboratório e que é complementar. E não temos aquilo que é um verdadeiro investimento, um investimento naquilo que é a investigação. Não é só da minha área, Em todas, sim. é muitas áreas. Sim, Na área eu estou bem ciente disso, sim. E qualquer pessoa que saiba como é que funcionam as bolsas da FCT acaba por perceber o quão complicado é querer fazer uma carreira de Sim. investigação. É que não são só poucas bolsas, pronto, a remuneração, muitas Vai. das áreas não é nada de extraordinário, sobretudo se alguém quiser, por exemplo, descontar para a segurança social, aí, para contar já para a reforma, por exemplo. E ainda há o exemplo de, não se recebe, obviamente, 13º e 14º mês, porque é uma bolsa. Estamos sempre dispostos a perder a bolsa, quem tem bolsa neste caso. E além disso, por exemplo, a nível de empréstimos no banco e coisas desse género, pronto, não é um trabalho estável, portanto vai influenciar. E portanto é quase, digamos, em muitas áreas acaba por ser um bocado de suicídio profissional. Ir para a investigação é mesmo por amor à camisola, porque infelizmente é um problema pronto, que existe bastante em Portugal. A falta de investimento é um problema, em tudo no geral, é um problema crónico em Portugal. Mas a capacidade de planear a longo prazo é muito mais. E a investigação toca nisso, não é? Claro. É algo que não é mensurável no imediato, no que vai ser o seu impacto a curto prazo. É um investimento no futuro. E, portanto, uma das coisas que é feita ainda, e na minha área muito, é o complementar entre aquilo que é a academia e a investigação. E então o que é feito? Nas próprias universidades, os doutoramentos são utilizados como próprio início daquilo que é uma carreira de investigação. Sim, até tese de mestrado. Não, na minha área, até uma tese de mestrado que é feita em investigação significa que é uma pessoa que entrou num grupo que depois sabe que quer fazer um doutoramento ou um postdoc também e que sabe que é aquela área que quer seguir. Portanto, é muito raro tu encontrares numa tese de mestrado em MIC, foi mestrado em Integrado de Ciências Farmacêuticas, uma tese de mestrado que acaba por ser em investigação, porque uma aposta de um grupo em alguém que ainda nem sequer terminou um mestrado é muito raro acontecer, precisamente por falta de fundos. Portanto, eu não sei se respondi à tua questão em termos daquilo que é a carreira de investigação, mas só queria dar 2 exemplos daquilo que são, quando é feito investimento, o que é que significa? Que são 2 professores meus. Eu tenho um professor que é especialista em nanopartículas e está a desenvolver neste momento aquilo que pode vir a ser um fármaco que trata a Covid-19, ou seja, é um fármaco com o uso da tecnologia de nanopartículas que pode de facto permitir, quando alguém contrai Covid-19, ser tratado com fármaco como se fosse tratado com um antibiótico para uma infecção urinária. É isto que é a base da investigação dele. E tenho outra professora que está a desenvolver aquilo que para mim pode vir a ser o futuro naquilo que são as vacinas para o tratamento de muitos vírus respiratórios, que é vacinas que são administradas por via nasal. E se falares com estes professores e lhes perguntares se a via de investigação e a carreira de investigação é algo que eles recomendam a alguém, eles dizem que não. Sim, acho que todos, falo para mim, de várias áreas, a maior parte dos investigadores que eu conheço também dizem isso, por isso é muito preocupante, na minha opinião. Mas pronto. Não sei se continua, acho que ias dar outro exemplo. Não, era o mesmo. Ok, fixe. Sim. Pronto, nós há bocado tocámos no tópico
da indústria que havia em Portugal e até da própria investigação, e queria fazer uma questão talvez um pouco mais ideológica relativamente a isto, porque depois vai dar jeito para movermos para o próximo assunto. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é, se calhar na tua visão mais liberal e pelo menos o que se costuma chamar, eu não gosto do termo, mas neoliberalismo também assenta um bocado no que é o globalismo e na troca. Pronto, os princípios que até vêm já do Império do Reino Unido, de troca e comércio à escala mundial. Pronto, tudo isto para dizer, peço desculpa, a introdução longa. Sentes que este processo de globalismo está a roubar espaço a países que possam ter menos indústria e investigação, em particular, por exemplo, está a roubar espaço ao que poderia ser o desenvolvimento da área industrial, neste caso de ciências farmacêuticas em Portugal. E se achas que Portugal poderia apostar, por exemplo, na criação de certos compostos químicos como uma boa fonte de gerar valor? Pronto, é essa a pergunta. Bom, agora vais notar muito que eu sou liberal. É indubitável e é algo que não interessa a matriz ideológica que alguém tenha, mas é uma questão profundamente factual. A disponibilidade de cuidados de saúde, especialmente cuidados farmacológicos, para o mundo inteiro, não era possível se não tivéssemos aquilo que é a globalização da cadeia e de acesso a matérias-primas. Era absolutamente impossível. Só para dar uma ideia, que é muito importante para aquilo que vamos falar a seguir, só para produzir uma vacina de RNA mensageiro, são precisos 280 componentes distintos que são disponíveis por 86 fornecedores e são localizados em 19 países. Portanto, alguém falar no globalismo e naquilo que uma cadeia logística e de matérias-primas globalizada trouxe para o próprio mercado farmacêutico como algo pejorativo, para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Agora, estando num mercado concorrencial, um país que tem baixíssima capacidade produtiva, baixíssimo investimento público naquilo que é o próprio crescimento da capacidade produtiva do país, é óbvio que acabamos por ficar para trás. Óbvio. Nós temos indústrias portuguesas, como é o exemplo da Blue Pharma, que aquilo que fazem é a produção de genéricos, de medicamentos genéricos, que são vendidos em farmácia comunitária, só para dar um exemplo, uma quetiapina que seja da Blue Pharma é vendida a 2,37€. Portanto, aquilo que podia vir a ser um mercado de biotecnologia, ou o mercado daquilo que são os medicamentos raros, ou aquilo que são os medicamentos biológicos, em Portugal não é feito porque nós não temos nenhuma indústria nacional que tenha a liquidez, que tenha a dimensão, que tenha a capacidade até em termos de patentes e de propriedade intelectual que outros países têm. Portanto, isso também tem um contexto histórico de estarmos atrasados relativamente a outros países em termos industriais durante décadas por causa daquilo que foi a própria ditadura que acabámos por ter. Mas até antes disso, mas sim. Muitíssimo antes, aquilo que foi. Podemos aqui debater quando é que começou, se foi. Não interessa. Não é relevante, mas acho que tentar comparar Portugal, por exemplo, em termos de oferta de biotecnologia que um país como a Alemanha tem, é risível. Sim, mas isso também não era bem por aí que queria levar a questão, porque pelo menos a meu ver é um bocado estranho as pessoas compararem, por exemplo, Portugal com países como a Alemanha ou como o Reino Unido, ou ainda pior, por exemplo, com os Estados Unidos, porque são países, para começar, têm dimensão muito maior e a disponibilidade a nível de matéria-prima também é completamente diferente. No caso de Portugal seria impensável produzir fármacos 100% nacionais, diria eu. Pronto, nem sequer há matéria-prima ou nem sequer há especialidade, porque é um país relativamente pequeno. Mas a questão que eu fiz ia mais no sentido de, pronto, dentro dos limites do que é realisticamente possível, se esta abordagem globalística não estava a tirar algum
potencial industrial nesta área, dentro dos limites possíveis? Acho que o problema é muito mais a falta de investimento e a falta de tecido industrial e empresarial do que propriamente uma falha do próprio globalismo. Se me dissesse assim, Portugal tem uma capacidade industrial de produção imensa que não está a ser bem aproveitada porque não há qualquer tipo de benefício, porque temos outros países que nos a vão tirar. A questão é que não temos, não é? Portanto, Claro. não temos esta capacidade. Portanto, eu diria que o principal problema é a falta daquilo que é, assim, uma produção em escala em Portugal que tu referiste, uma produção industrial em escala em Portugal, e isso é porque, no fundo, Portugal é um país que tem uma economia baseada em pequenas e médias empresas e empresas altamente descapitalizadas e não tem uma capacidade industrial, muito menos na minha área, que seja comparável até com outros países Claro. da União Europeia. Claro. Sim, pronto, aí devemos discordar. Pronto, na minha ótica, no caso de Portugal é um bocado diferente, porque não temos necessariamente uma herança de democracia no pós-Segunda Guerra e uma aposta mais em plenos empregos. E, pronto, apostas desse género nós tivemos o Estado Novo, que é ligeiramente diferente, obviamente. Mas eu creio que também ao longo da Europa e mesmo, pronto, não só no Reino Unido, com a Thatcher, mas também noutros países, até na Alemanha com o governo social-democrata, houve bastante, na Alemanha não tanto, porque sempre tiveram uma matriz industrial, mas houve claramente um desinvestimento público, pronto, no que seria uma indústria de investigação, produção nacional, etc., para dar uma potencial vantagem aos serviços e à prestação de serviços. Mas pronto, movendo tópico, e também ainda um bocado dentro deste assunto, mas movendo tópico, gostaria de falar contigo sobre as patentes, que é um debate não só ideológico, mas também com efeitos práticos e que acabou por ter um efeito muito grande na nossa vida durante o Covid. Como já tinhas mencionado, o processo de vacinação é influenciado por N fatores, e eu gostaria de saber quais é que, na tua ótica liberal, quais é que são as vantagens e potenciais desvantagens de eventualmente levantar a patente do Covid ou de outra vacina qualquer. Em particular, gostaria de perguntar como é que vês o potencial balanço que há entre os direitos, pronto, no fundo, direitos de autor, de quem cria, e a segurança da saúde pública, que poderia ser, talvez o processo de produção poderia ser agilizado através do levantamento da vacina, ou não, depois Ou não. darás a tua opinião. Gostaria de saber a visão sobre este assunto. Pronto. Sim. Por acaso é um assunto sobre o qual me debrucei muito, sobre o levantamento das patentes dos produtos farmacêuticos, na questão de saúde pública e numa questão de urgência de saúde pública. Como tu focaste na questão da Covid-19, e é um exemplo muito bom, eu ouvi, e foi deprimente, ouvir o comentário que foi feito político sobre este assunto de pessoas que confundiam propriedade industrial e propriedade intelectual. Portanto, é um assunto técnico, sim, é um assunto que não é só bioético, é um assunto que tem implicações que são éticas, deontológicas e utilitárias, mas eu acho que é muito importante para mim, porque sim, eu sou liberal, mas acho que aquilo que é a saúde pública e aquilo que a saúde pública deve almejar por ser é cada vez mais um motor da universalização daquilo que são o acesso aos cuidados de saúde, sejam eles quais forem. E, portanto, eu tenho uma implicação com o levantamento de patentes porque é um direito de propriedade intelectual, ponto final. É um direito de propriedade intelectual que foi aprovado e teve pareceres favoráveis de Conselhos Nacionais de Ética para as Ciências da Vida em Portugal, daquilo que são todos os grandes setores de defesa da ética para as ciências da vida pelo mundo fora. E foi por isso que se formou o Conselho, que é o Conselho TRIPS, que
que é basicamente aquilo que, que acaba por avaliar todos os aspectos de propriedade intelectual que depois acabam por afetar aquilo que é o acesso a cuidados de saúde. A questão do levantamento de patentes na Covid foi proposta pela Índia e pela África do Sul no Conselho de facto TRIPS, e que pediria que o levantamento das patentes durasse 3 anos e fosse repensado anualmente. E, portanto, não vou falar nos argumentos bioéticos para a defesa da propriedade intelectual, porque estão mais do que estabelecidos, são lei e nem vale a pena falar disso. E acho que qualquer pessoa que seja da minha área deve colocá-los de lado e deve tentar avaliar se o levantamento de patentes faz sentido em termos utilitários, se de facto faria com que pessoas naquilo que são os países de baixo acesso e de baixa capacidade económica de terem acesso às próprias vacinas. E o que nós verificamos é que algumas empresas, como por exemplo a Moderna, tornou público já em 2020 que não ia perseguir judicialmente qualquer órgão, fosse nacional ou não nacional, que realizasse a produção industrial da sua própria vacina. Não aplicou direitos de detentores da patente e o que nós verificámos foi que nenhum Estado ou empresa, até hoje, iniciou o processo de produção da própria vacina. Portanto, não é aqui apenas e só a componente de propriedade intelectual que impede o acesso à vacinação. Como eu já disse há pouco, é estimado que a vacina da Pfizer de RNA mensageiro, para a sua produção, sejam necessários, de facto, os 280 componentes, disponíveis em 86 fornecedores e localizados em 19 países, tal como o equipamento e os profissionais especializados nesta própria tecnologia. Para dar um exemplo muito simples, pode-se tornar pública a receita da Coca-Cola, mas não significa que qualquer pessoa, em qualquer fábrica, no mundo inteiro, consiga produzir uma Coca-Cola perfeitamente igual. O que nós estamos a falar em termos de vacina é que não podemos ter uma vacina um bocadinho diferente de país para país ou no próprio lote. Nós estamos a falar de produtos farmacêuticos e de um produto farmacêutico que estávamos numa situação de profunda emergência mundial, que não pode ter uma redução de eficácia, de todo que não pode ter uma redução de segurança e que não pode em nenhum momento da cadeia, seja logística, seja de produção, ter alguma coisa que colocasse em causa a integridade do próprio produto, porque, como devem calcular, imaginem o que seria o movimento anti-vacina agora se tivesse existido algum problema em termos de industrialização daquilo que foram as vacinas Covid. E, portanto, acho que a solução que foi apresentada pela união dos dois países, que foi da África e da Índia, que significaria e que defendem o fornecimento das licenças compulsórias, que o que fazem é permitir a produção controlada e regulada pelos próprios países para o uso puramente doméstico desses próprios países. Portanto, dizer que o levantamento das patentes como foram definidas por esses países iam aumentar a produção mundial não é verdade, iam aumentar a produção nacional desses próprios países, que tem precedente, de facto, tem precedente no acesso a um fármaco que era patenteado para o tratamento do HIV, que foi pedido pelo Ruanda, e que teve muito efeito no Ruanda, mas que não foi manufaturado no Ruanda e nem sequer foi disponibilizado pelas autoridades do país. Foi produzido fora e foi produzido na União Europeia. Portanto, acho que para mim, de uma maneira muito simples, porque não quero amassar ninguém com aquilo que é um mal de propriedade intelectual, eu diria que o mais importante é verificarmos se temos mecanismos agora, neste momento, para ajudar que exista acesso a vacinas e se o levantamento de patentes resolveria o assunto. E para mim não resolve de todo. Eu acho que também lá está, se calhar, pronto, isto se calhar nas redes sociais há um bocado mais, as pessoas veem um bocado os problemas um pouco mais preto e branco, mas eu acho que também pouca gente iria dizer que levantar as vacinas ia resolver o problema por si só. Pronto, isso é obviamente trivializar algo que não é trivial, que portanto não funciona.
mas em que medida é que levantar a patente seria prejudicial? Poderia ser prejudicial, sim. Poderia Sim, ser sim, pelos exemplos que deste, muitíssimo, poderia não fazer só. diferença. Mas E não é só isso, isto tem problemas logísticos muito complicados. Imagina, tu és um país que aprovou o levantamento de patente, certo? E tu produzes um componente para a vacina. Mas um país que não votou favoravelmente ao levantamento da patente, não te pode exportar nenhum tipo de componente e tu não podes exportar nenhum tipo de componente para esse país. Fica travado ali automaticamente aquilo que é a cadeia logística. Portanto, quando não há unanimidade, que não existia de todo, o que era preciso garantir era que dentro do próprio, que aquilo que já é proposto no acordo TRIPS, que era o fornecimento de facto de licenças compulsórias, que o que fazia era uma capacidade controlada de produção que não era necessariamente no país que pedia o levantamento das patentes, mas que era uma produção resignada para aquele próprio país, que pediu de facto o levantamento da patente do produto. Isto já está perfeitamente legislado dentro do acordo, não é preciso levantar as patentes para isto, não, de todo, que não é. Isto está denominado naquilo que é a legislação do acordo TRIPS, chama-se a Declaração de Doha, portanto isto é perfeitamente possível de ser feito. Dizerem é que unilateralmente que o levantamento de patentes primeiro irá acontecer, não iria, porque é preciso unanimidade nesse sentido e não iria acontecer. Segundo que aquilo que são os artigos do acordo TRIPS iam permitir que mesmo que um país, à revelia daquilo que é o acordo TRIPS, começasse a fabricar componentes para um produto farmacêutico patenteado, que conseguiria ir ter acesso a todos os componentes e à capacidade industrial para os produzir, é falso. É profundamente falso. E, portanto, estarmos aqui a debater algo que é falso, que não faz sentido e que não tem utilidade nenhuma, acho desnecessário, porque podemos falar daquilo que pode mesmo funcionar. Pode funcionar a partir do momento em que muitos países não foram solidários em termos de vacinas e dar vacinas para países em necessidade. Tivemos vacinas a expirar prazos em países como os Estados Unidos, quando poderiam ser dadas a esses países para começassem o seu processo de vacinação. Tivemos países como a Grã-Bretanha, que travou a exportação de componentes e de próprias vacinas para outros países, só para manter uma capacidade instalada, que depois acabou por não ser utilizada na sua totalidade. E não tivemos aquilo que, de facto, devíamos exigir, como, por exemplo, como a União Europeia, que fosse, de facto, a capacidade de dar estas licenças compulsórias aos países que conseguiam provar que tinham uma mínima produção nacional capaz de produzir, ou se não, que fosse articulada entre vários países uma produção que fosse direcionada para os países que pediram um levantamento. Isto não foi falado de todo, não foi falado porque perdemos-nos a debater propriedade intelectual e propriedade industrial como se fossem exatamente a mesma coisa e esquecemos de que isso não iria dar, no fundo, a lado nenhum. Ok, então, na tua opinião, terá sido uma questão de falta de foco no que é realmente importante? Como é muita coisa, no geral. Sim, Exatamente. é justo. Pronto, eu tinha uma questão, se calhar mais filosófica ainda, sobre esta área. Por exemplo, isto se calhar é mesmo demasiado filosófico, mas, por exemplo, quando foi a vacina da poliomielite, o criador da vacina, quando lhe perguntaram sobre uma potencial patente, ele disse que seria um bocado como patentear o sol, que era um bocado para ajudar as crianças, etc. Não queria estar a criar esse bloqueio, entre aspas, pronto, sem querer voltar ao tópico de há bocado. Achas que tem havido uma mudança da percepção das patentes e tudo mais desde essa altura? Por exemplo, no Covid houve esse debate, certo? Mas nunca nenhum dos criadores da vacina disse algo desse género. Na verdade é isso, como eu disse há pouco. A Moderna não fez enforcement da patente para ninguém. A Moderna tornou público já logo em 2020 que não ia fazer enforcement da própria patente. Portanto, isso significava que alguém que tentasse produzir o produto da Moderna, que
obviamente que estaria no incumprimento legal. E a Moderna disse que não ia fazer esse enforcement. Portanto, não, e é uma das principais tecnologias que foi utilizada. E é por isso que isto para mim me faz confusão debater isto de uma maneira, como tu estavas a dizer, puramente ideológica, I guess. ideológica. E não numa questão real, porque a tecnologia de RNA mensageiro é uma tecnologia absolutamente complexa. É uma tecnologia Sim, é algo que já está a ser trabalhado há décadas. Não apareceu agora. Exatamente, é algo que está a ser trabalhado há décadas e que há décadas que está a tentar ser pensada como uma terapêutica de futuro para muitas patologias, como por exemplo está agora a tentar ser feito na questão do HIV. Portanto, dizer que era tão simples como produzir um genérico numa fábrica não é todo verdade, não é factual. E portanto isso ficou muito claro quando, como eu já disse, a Moderna disse que não ia fazer enforcement da patente e nenhum país, nenhuma produção nacional tentou de facto produzir a vacina, porque não havia capacidade instalada, por simplesmente, não havia. Nesse caso, e último reparo sobre isto, para depois movermos para outro tópico, também relacionado com patentes, mas outro tópico. Eu creio dizer que não vão fazer enforcement. Pronto, e isso às vezes, em termos legais, poderiam ter mesmo assim margem para agir, e se calhar isso também pode ter criado um entrave, ou não, mas seguindo em frente, peço desculpa. Ainda sobre as patentes, pronto, muitas pessoas apontam o problema do evergreening, ou seja, peço desculpa e corrijo-me se estiver a dizer algo errado, mas no fundo alterar ligeiramente uma receita de forma que possa-se garantir novamente os direitos de produção, mudando ligeiramente, seja um medicamento, por exemplo, de forma quase negligenciável o suficiente para não fazer diferença real, mas para ser legalmente uma coisa que é possível fazer, se isto faz sentido. Gosto de fazer a testa com a tua descrição. mas como é que gostaria de perguntar se vês isto como um problema atual, gostaria de perguntar eventuais mecanismos para proteger os consumidores nestes casos e também, voltando à questão que falámos há bocado do globalismo, do proteccionismo, como é que vês essas duas abordagens, por exemplo, dos Estados Unidos um bocado mais proteccionista versus uma abordagem mais globalista neste caso? O processo que tu falaste há pouco há uma alteração marginal e praticamente insignificante que não colocasse em causa a eficácia ou segurança de um fármaco, isso não existe. O que tu, a partir do momento, até o próprio genérico, para dar um exemplo, quando tu tens um fármaco patenteado, tens um conjunto de anos que podes usufruir da patente de maneira monopolista e a partir desse momento tu perdes direito à patente, a não ser que consigas mostrar que fizeste uma alteração no fármaco para o tornar ou mais eficaz ou de alguma maneira mais seguro, mas tendo que ter uma alteração da conformação daquilo, para não ser altamente técnica, daquilo que é a geometria química do fármaco para ser de facto contabilizado como um fármaco novo e não como exatamente o mesmo fármaco, mas tentaste arranjar uma artimanha para não ter genéricos do teu próprio fármaco. Mesmo no caso dos genéricos, é obrigatório tu provares, como indústria que quer produzir dito genérico, uma bioequivalência e uma absoluta interligação em termos de eficácia e de segurança entre esses dois fármacos. É obrigatório. Chamamos o comparador e o fármaco genérico. Tem que existir, porque uma pessoa... Imagina tu um utente que vais a uma farmácia e precisas, por exemplo, um exemplo muito simples, paracetamol. E tens o Benuron e tens variedíssimos, tens 10, 15 genéricos de paracetamol. E te questionam, então mas levo o Benuron ou levo um genérico? Há alguma diferença? Eu, com a maior das seguranças, posso dizer não. E porquê é que eu te digo não? Porque
foram feitos testes de bioequivalência, como te disse. O regulador garantiu-me pelos processos regulamentares que aquele genérico é igual, e porque tens uma harmonização e uma disponibilização daquilo que é todos os testes que foram feitos para garantir que é exatamente o mesmo composto, é exatamente o mesmo fármaco que aquela pessoa está a tomar. Porque dentro dos próprios fármacos, tu tens processos que são endógenos às próprias pessoas, aos pacientes, que fazem com que eu tomar 1 grama de Benuron possa ser ligeiramente diferente daquilo que és tu, Afonso, tomares 1 grama de Benuron. Portanto, se há uma variabilidade dentro das próprias pessoas a tomarem exatamente o mesmo fármaco, eu não acho de todo isso absolutamente contra esse conceito de uma alteração marginal e insignificante que permita algo ser um fármaco novo. O que existe em realidade é um genérico. Existe um direito de propriedade intelectual garantido durante um certo número de anos, dependendo do tipo de classe que é, e a partir daí qualquer indústria do mundo pode produzir um genérico daquele fármaco. É o melhor sistema e não vejo que isso seja uma boa, de todo, uma boa alternativa. Falaste aqui na questão... Era a questão, como é que achas que poderia haver alguma forma de melhorar esse mecanismo, se calhar a nível de controle do preço, como é que isso pode influenciar monopólios? Era mais entrar por aí. Sim, agora, na questão dos Estados Unidos versus a União Europeia e os outros países do mundo, é muito complicado comparar alguém dizer que o mercado farmacêutico não funciona ou aquilo que é a disponibilização de cuidados farmacêuticos no mundo inteiro não funciona porque dá um exemplo dos Estados Unidos, não faz sentido nenhum. O exemplo dos Estados Unidos nem sequer devia ser utilizado porque o mercado de genéricos lá não funciona sequer como funciona na União Europeia, por exemplo. O direito de patentes lá é uma coisa completamente diferente. É perfeitamente possível tu teres no mercado durante décadas um medicamento que eles consideram constantemente um medicamento inovador, mas é sempre o mesmo e nunca tens acesso a um genérico. E, portanto, essa não é toda a minha visão daquilo que deve ser o mercado farmacêutico. A minha visão é que uma empresa que investiga e que chega àquilo que é um produto farmacêutico tem direito, durante um certo número de anos, de explorar de forma monopolista aquela patente. Primeiro, para cobrir os custos daquilo que foi a investigação. Segundo, para fazer lucro para ele próprio. E terceiro, para o próprio mercado e para os próprios pacientes perceberem e percebermos até as próprias entidades reguladoras se, em termos de farmacovigilância, se aquele fármaco é adequado e pode ser utilizado, por exemplo, para o tratamento em termos de farmácia hospitalar ou de Serviço Nacional de Saúde. A partir do momento de terminar a patente, deve ser explorado como genérico, tal como é feito. Essa é a minha visão daquilo que deve ser o mercado farmacêutico. E cada vez mais, não em termos de indústria, mas naquilo que é a prescrição, acho que é muito importante a prescrição dos fármacos ser feito pelo composto ativo e não por marca. O que nós tínhamos até há poucos anos era que a receita que um paciente levava para casa não era de ibuprofeno, era de Durfen. E não era de paracetamol, era Benuron. E, portanto, quando estamos a falar de diferenças, às vezes, de cêntimos para muitos, muitos euros, é claro que o Serviço Nacional de Saúde deve privilegiar sempre o uso de genéricos, porque são garantidamente seguros de igual forma e são garantidamente eficazes de igual forma. Focando agora a conversa em debate ideológico, não na área da ciência farmacêutica, mas na política, criaste a Political Academy, a primeira academia não partidária política em Portugal. Em que é que se diferencia uma academia não partidária de organizações com ligações a partidos? O que é que vocês oferecem e qual é que foi o incentivo para a criação desta academia? Bom, a nossa rede global é de facto a Political Academy, é uma rede global que tem academias pelo mundo inteiro, tem academias em países como o Paraguai, como a Suécia, como o Brasil, sendo que no Brasil o Renova BR já conseguiu eleger quase 3.000 pessoas para cargos eletivos no país, e portanto a diferença, nomeadamente, não posso falar numa academia não partidária no geral, mas no nosso caso é que nenhum dos fundadores está afeto a nenhum partido, no sentido em que eu não faço ideia de qual é que é a filiação, nem sequer se existe filiação partidária de qualquer um dos outros fundadores.
Não faço ideia de qual é que é a filiação partidária, se existe sequer, de qualquer um dos candidatos que nos chega. Não fazemos a mínima ideia, não queremos saber. O que nos interessa é que candidatos e pessoas que acabem por se candidatar ao nosso curso sejam pessoas altamente motivadas e que nós acabamos por sentir que vão de facto beneficiar daquilo que é o nosso programa, e o que nós oferecemos é uma componente e uma panóplia de componentes, na verdade, de competências políticas que estavam restritas àquilo que era a formação partidária e a formação política dentro dos próprios partidos. Coisas tão simples como: tu és uma pessoa que quer criar uma associação. Como é que tu crias uma associação em Portugal? Tu és uma pessoa que gostava de intervir na tua Assembleia de Freguesia. O que é que eu posso fazer na minha Assembleia de Freguesia não sendo um membro eleito? Eu quero desenvolver políticas públicas. Como é que se desenvolve uma política pública em Portugal? Nós temos coisas como fim de semana de imersão, que são feitos em diferentes cidades do país e nunca em Lisboa e no Porto. Queremos fazer o mais espalhadas pelo país inteiro, em que tivemos, no caso do Fundão, estava a existir, na altura, infelizmente, toda a questão dos fogos, e um dos fins de semana imersivos foi acordá-los às 4 da manhã: meninos, está a existir um fogo agora aqui perto, vocês são o presidente da Câmara e agora preparem-se porque têm que realocar uma resposta para a comunicação social. Qual é que é o órgão com que vocês vão falar para vos informarem da situação? Qual é que é as competências que vocês têm para libertar recursos? Quais é que são as diferentes instituições que interligam nesta situação? E, portanto, competências muitíssimo práticas daquilo que é diferentes funções políticas pelo país inteiro, seja numa componente mais local, seja numa componente da Assembleia da República, que os miúdos acabaram por ir à Assembleia a apresentar o desenvolvimento de uma política pública que pensaram, seja em termos de debate, em que os forçamos a defender posições com as quais não concordam, a fazerem, por exemplo, o contraponto de uma medida com a qual eles concordam, fazerem exatamente o contraponto, e portanto é isto que nós oferecemos. Nós oferecemos formação política neste sentido a qualquer jovem que o queira ter, qualquer jovem que, independentemente de estar numa juventude partidária ou não, ou de ter já um percurso político ou não, sente que consegue aprender com o nosso programa. E a nossa diferença em sermos partidários é que temos jovens com variadíssimas inclinações ideológicas. Pensamentos também, claro. Desculpa. Pensamentos também, não é? Completamente, e pensamentos. Nós temos um processo de seleção que é muitíssimo cuidado, é um processo de seleção muito complicado e rigoroso. Complicado e rigoroso não para os alunos, mas para nós, porque tivemos, só para vos dar uma ideia, tínhamos 30 vagas para o primeiro módulo e tivemos quase 700 candidaturas. Foi muito complicado, tivemos que fazer escolhas muito, muito difíceis. E, portanto, nós temos valores base dos quais não arredamos pé, principalmente o respeito das opiniões das outras pessoas, e opiniões essas que não coloquem em causa a dignidade de nenhum dos participantes e, no fundo, de ninguém que possa acabar por ter uma relação com os candidatos. E a partir daí estamos completamente desinteressados de qual é o percurso político dos diferentes candidatos. Mas qual é que é a faixa etária assim mais incidente que os procura? É jovens ou está aberto a qualquer faixa etária? Só aberto a jovens, só mesmo aberto a jovens, menos de 30 anos. Está só aberto a jovens com menos de 30 anos, por agora. Como somos uma academia apartidária, e somos mesmo uma academia apartidária, não temos ligação a nenhum partido e, portanto, não temos financiamento de nenhum partido. Portanto, como nós tentamos que, por exemplo, os fins de semana, o peso económico do fim de semana não seja transposto para os alunos, temos uma incapacidade, temos de facto um problema, que é um problema que já falámos muitas vezes em Portugal, que é complicado termos financiamento de entidades públicas no geral para projetos. Nós temos a sorte de ter colaborado com a Associação Erasmus e com o IPDJ e termos o patrocínio do nosso Presidente da República, mas somos uma academia pequena. Sim, ainda. A tendência é um bocadinho de e não temos desistimento, é mesmo, é muito difícil essa aproximação entre projetos e um financiamento.
Sim, e não querer comparar com a capacidade económica que um partido tem de formar os militantes e militantes-chave do próprio partido. É completamente distinto à nossa capacidade económica. Mas é um programa que teve alunos brilhantes, temos casos de alunos que são absolutamente brilhantes e temos casos de alunos que agarraram aquela oportunidade como se não existisse amanhã. Formaram um grupo incrível que se reúne todas as semanas às quartas-feiras para conversarem sobre política. São os nossos primeiros alumni e, portanto, tivemos um feedback muitíssimo bom da sociedade e, no fundo, dos jovens que se candidataram, de que lhes fez uma verdadeira alteração naquilo que é a vida deles. Eles saíram do programa e sentem que têm uma muito maior ideia daquilo que querem fazer em termos políticos ou não, ou se não querem, ou perceberam que em termos políticos não, mas, por exemplo, em termos de associativismo querem. E, Exato. portanto, é muito... Essa diferença é interessante, sim. Sim, é. Mas quando os jovens vos procuram, para além daquilo que vocês oferecem, eles procuram-vos com preocupações mais viradas para o dia-a-dia deles, para o futuro deles? Nos vossos fins de semana existe esse debate? Quais é que sentes que são assim as políticas que os jovens estão à procura? Estão muito interessados na questão, como eu já disse, prática do dia-a-dia, de como é que se formulam, por exemplo, políticas públicas, como é que funciona a articulação em Portugal daquilo que são as componentes políticas entre o local, entre o nacional e depois até em termos europeus, por exemplo. Uma das componentes que têm é perceberem como é que se aplica, por exemplo, o Fundo Europeu numa autarquia para uma situação qualquer de carência naquela autarquia. Essa componente é muito procurada por eles, mas também é muito procurado o conceito de formação política, formação e aprendizagem política em situações específicas. Nós tivemos candidatos que estavam muito interessados na situação de planeamento urbano e de smart cities e desenvolver uma política pública nessa área. Tivemos participantes muitíssimo interessados na questão das alterações climáticas e formular uma política pública de como é criar componentes no próprio Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde para cada vez mais o peso em termos de poluição e em termos ecológicos ser cada vez menor. Portanto, as próprias visões e diferentes visões dos próprios alunos acabam por moldar aquilo que é o percurso deles, que culminou com a apresentação de facto da política pública. Eles ganharam ferramentas ao longo do curso para depois desenvolverem aquilo que são as suas próprias visões. E é no fundo isso que nós damos. Nós não estabelecemos uma visão para eles, damos-lhe ferramentas e competências para poderem desenvolver a sua própria visão. Tu identificas-te como apartidária? Não te sentes representada por nenhum partido? Ou sentes algum desinteresse por juventudes e partidos? Já na fase dos graúdos? Agora estamos a falar de mim própria, certo? Sim. A minha visão. Agora é só sobre ti. Sim. Eu fui candidata independente nas legislativas de 2019 pelo Círculo de Coimbra, pela Iniciativa Liberal, mas fui independente e nunca me filiei. Eu, de facto, não me identifico com nenhum partido. Estou constantemente a ouvir que pessoas que têm críticas ideológicas a um partido ou a vários devem tentar, dentro dos próprios partidos, fazer valer essa visão, e eu percebo, mas uma das coisas que mais me incomoda em Portugal é esta visão de que a única forma de fazer política, a única forma de pensar política, a única forma de ser um cidadão ativo é dentro de uma juventudezinha. E isso é profundamente desinteressante. É profundamente desinteressante, é uma das coisas que as pessoas não pensam, é que é muito diferente ser um jovem no centro de Coimbra, de uma juventude partidária qualquer, ou no centro de Lisboa, ou no centro do Porto, que tem acesso a muitíssimas atividades porque estão sempre lá, por exemplo, em Lisboa, e uma pessoa que é só um militante ou faz só parte de uma juventude, por exemplo, em Bragança, e cujos eventos são todos em Lisboa. Aquela pessoa não está a fazer política absolutamente nenhuma. Aquela pessoa não está a ser aproveitada pela própria juventude, aquela pessoa não está a ser estimulada e aquela pessoa não está a fazer política ativa absolutamente nenhuma. Nós temos casos em juventudes de listas para congressos, ou seja, pessoas que estão a candidatar para lugares delegados em congressos, que têm mais pessoas do que as pessoas que acabam por votá-los. Portanto, para mim, o conceito de juventude partidária é profundamente desinteressante,
não coaduna nada com a minha maneira de pensar. Detesto fecharem-me numa salinha a falar sobre juventude e que depois te digam quando tiveres perto de 30 anos e já nem sequer pareças ter perto de 30 anos, já pareces ter quase 40, já podes ir falar política com os graúdos. Não tenho paciência para isso, de todo. Mas em termos dos partidos em si, da matriz ideológica de diferentes partidos, eu sou liberal sim, mas sou liberal social. E eu, aquilo que me distingue da esquerda é que eu defendo uma universalidade de serviços, independentemente do prestador ser público ou privado. Para mim, o mais importante é a universalidade de serviços. E para mim, se for um organismo público que não tenha lucro, mas que dê um contributo muito importante para aquela zona, está perfeito para mim. Mas se for um organismo privado que dê um excelente contributo para aquela zona, como muitos contratos de associação davam, e que foram fechados sem garantir, por exemplo, que havia uma capacidade de transporte das crianças para a escola pública mais próxima, eu também acho que dava um contributo muitíssimo necessário. Ou, por exemplo, defender creches universais para todas as pessoas, mas acho que deixar de lado aquilo que é o setor social e privado não faz absolutamente sentido nenhum, principalmente num país com tantas carências, nomeadamente para famílias jovens. Por isso, eu acho que quando alguém está, ou se sente que nenhum partido, de forma alguma, tem uma visão que seja similar à sua, não se deve fazer de vítima e permanecer dentro dos partidos e dentro desse próprio partido como um coitadinho, mas perceber que os partidos não são uma pessoa e que, no fundo, têm que representar o máximo de visões possíveis e que se essa pessoa está mal, faz sentido essa pessoa sair ou não fazer parte e não tentar colocar em causa aquilo que é uma matriz ideológica, seja de que partido for. Portanto, eu não tenho nenhum prurido em dizer que me identifico mais com o centro-direita do que propriamente com o centro-esquerda, mas transito muito no meu voto. Portanto, nesse aspecto, em termos de partidos e de me identificar, posso dizer que saltito muito naquilo que até acaba por ser o meu voto. Tens figuras políticas que influenciaram ou influenciam o teu pensamento político atual ou o teu percurso até às tuas opiniões e até à tua definição como liberal social? Se quiseres deixar aqui como sugestão final para encerrarmos a nossa conversa. Sim, eu devo dizer, vou começar por exemplos de pessoas que eu discordo, mas que Ótimo. moldaram muito e fizeram perceber que não me identifico com aquilo, mas não me identifico de todo com aquilo, mas vejo e que dou valor à sua componente ética. Uma das pessoas que para mim foi um grandíssimo exemplo foi o John McCain, que foi a pessoa que se levantou no pós-cirurgia de uma cirurgia complicadíssima, um cancro cerebral estava praticamente a morrer, e levantou-se e foi votar contra o reverter do Obamacare porque viu que o seu partido não tinha nenhuma resposta para as pessoas em termos de saúde e não queria deixar que pessoas não tivessem cuidados de saúde. E foi uma pessoa que, por exemplo, na campanha das primárias, com o que acabou depois por ser o presidente Bush, nunca desceu ao nível dele, mesmo quando o presidente Bush chamava bastarda à filha dele, à filha do John McCain, que era adotada do Bangladesh, e portanto acho que é uma pessoa que, embora fosse um conservador muito religioso, fosse um conservador daqueles antigos conservadores americanos, é uma pessoa que eu respeito muito naquilo que foi a sua prática política e ética. E eu, como comecei a interessar-me por política, muito mais por política dos Estados Unidos do que propriamente por política nacional, foi uma pessoa que mudou muito o meu pensamento. Ele também defendeu várias vezes o Obama, não só, pronto, de alguns insultos menos... Variedíssimas vezes o Obama, quando pessoas lhe faziam insultos inconcebíveis, como ele é muçulmano e não é daqui. O John McCain é uma pessoa muito complexa, porque ele disse até há pouco tempo que o que mais envergonhava foi uma vez lhe terem perguntado sobre a questão da bandeira da Confederação e ele ter respondido que percebia que para algumas pessoas fosse uma questão de herança. E arrependeu-se até ao fim dos seus dias de ter dito isso, porque estava em campanha e disse que mal preferiu isso, se arrependeu, porque sabia que não iria ser eleito se naquele estado, era o Alabama, não tivesse essa posição, mas que se arrependia fortemente porque sabe que é uma herança apenas e só da escravatura e do colonialismo. E, portanto, é uma pessoa que eu
admiro e admirei até falecer muitíssimo. Em termos de Portugal, posso-vos dizer que não sei se se para alguém também foi uma figura importante. Para mim, a Leonor Beleza foi, sem dúvida, pelo seu percurso. E pela maneira como ela, para mim, personifica aquilo que é a direita social. E eu devo dizer que eu já tive essa fase, acontece, não sei, acho que algumas pessoas de direita e durante algum tempo têm uma dificuldade em definirem aquilo que é o seu pensamento político durante algum tempo, e eu durante o direita e de esquerda, mas eu acho que Sim, dos dois lados. vejo isso muito à direita também, e de muitas mulheres de direita que têm uma grande dificuldade, e eu já era aquela pessoa que dizia que não era feminista. A Leonor Beleza recusava-se a ir a qualquer sítio em que não fosse apresentada como ministra, porque existia uma coisa na altura que era, independentemente de seres mulher ou homem, eras apresentada como ministro da saúde, ministro da economia, e ela recusava-se a ir, seja onde fosse, em que não fosse apresentada por aquilo que ela era, que era ministra. E portanto essa também é uma grande figura para mim. E em termos ideológicos, devo dizer que, e para ser mais atual, o Carlos Guimarães Pinto é uma grande figura para mim. É uma pessoa que, quando fala de contratos de associação e como acabaram e como foi uma das políticas públicas mais falhadas daquilo que é este governo, ele sabe porque viu acontecer, porque foi um dos alunos que não conseguiu entrar, porque viu aquilo que é a desigualdade no acesso nesse sentido, e porque foi a pessoa que, no meu início de política em termos nacionais, com a qual eu me identifiquei mais. E neste momento, dentro da própria IEL, é a pessoa com que eu mais me identifico, de longe. Adriana, obrigada pela tua entrevista. Foi muito elucidativo em várias frentes. Queríamos te agradecer muito pela tua participação. Afonso, se quiser dizer alguma coisa. Muito obrigada, Adriana. Agradecer a Adriana. Obrigada. Muito obrigado.